Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com você uma vez mais para o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos retomar nossas lições das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil e, claro, hoje falando sobre a lição de número 6, cujo o título é A Promessa de Cura Divina. É isso que vamos abordar, tendo por certo que Deus há de nos abençoar nesta lição. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, assim o faça, para que esse vídeo, essa aula, ela ganhe maior proporções dentro da internet. Outras pessoas sejam também alcançadas. Vamos estudar então a promessa de cura divina. O texto áureo está escrito em Isaías, capítulo 53, e o versículo de número 4, que está assim escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 4, aqui no hebraico está escrito assim: Achen Cholayenu Hunazá Umachoveinu Savalam Vaanachnu Hashevenuhu Nagua Moke Elohim Umune. Ou seja, Achen Cholayenu, ou seja, certamente as nossas dores ele tomou. Ou seja, aqui temos o verbo nasa, em hebraico aqui, significa que ele levantou. Então, como não acreditar que esse texto está falando do Mashiach, do Messias, porque diz que ele levantou as nossas dores, ele ergueu. Foi traduzido como tomou, mas NASA quer dizer levantar, erguer. Até por isso tem a Agência Espacial NASA nos Estados Unidos, que, claro, deve ter algum significado, algum judaico, né? De alguém por trás da criação da NASA deve ter colocado esse nome, porque ela é um verbo do hebraico, levantar. E é lá que se levanta as naves espaciais, satélites, enfim, como você conhece. Então Jesus levantou na cruz, ele foi levantado e levantou nossas dores, nossas enfermidades. Verdade prática, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Está em Isaías 53, Mateus capítulo 8 e Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Você pode aí acompanhar com o exemplar da sua Bíblia em mãos. Vamos para a introdução. Está escrito assim: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição veremos que no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então, queridos, podemos ver aqui que esse texto está falando de uma promessa de cura. É verdade que o Evangelho, a pessoa de Jesus,
pode curar com certeza. Isso não significa que a gente coloque em um patamar menos importante os médicos, os medicamentos, a ciência, que também está por um objetivo divino, por um consentimento divino. Uma vez que outra na vida, a gente também depende de medicamentos, de auxílio médico, tudo isso faz parte. A gente não pode ser ignorante a ponto de pensar que a medicina de então não deve ser procurada por nós em momento oportuno. Todavia, nós não negamos o fato de que o espiritual cura, que há poder no nome de Jesus para curar toda e qualquer enfermidade. Vamos para o ponto de número 1, a promessa bíblica da cura divina. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto sofrimento físico quanto espiritual. E por isso a obra da salvação, é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, conforme Mateus 8,17. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. Bom, muitos foram os milagres, muitos foram as evidências bíblicas que Jesus era o Mashiach, o Messias, o Christos, o Cristo, o Messias, o profetizado pelos profetas e, por suposto, por Isaías, que predisse que o Messias teria o dom de cura. O Messias, ele teria uma característica no seu ministério que era de curar os enfermos. Jesus deixou provas muitas a respeito de que ele curava. Curou ele o paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5, curou ele o cego do tanque de Siloé, em João 9, curou o leproso, Marcos 1, curou a mulher com fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, curou o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, ele ressuscitou a Lázaro, em João 11, meu Deus, tantos e tantos e tantos milagres ocorridos no ministério de Jesus, provando que ele de fato era o Messias e que tinha o poder de curar. O subtópico 2 diz assim: o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma, abre aspas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Mateus 8:17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Ou seja, Jesus não somente curava, como também então curava, não somente salvava, como também curava os enfermos, e esta era uma característica pertinente do Messias, e Jesus deixou bem claro o seu poder de realizar curas. Então Mateus ali registra. O subtópico 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados, conforme Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Bem, queridos, aqui nós temos Tiago, capítulo de número 5, e versículos 14 e 15. E vamos ver como é que está aqui no grego. É interessante, né? O poder curativo, o poder curador que ocorre através da oração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre eles, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então aqui nós temos no grego kai re euretes pisteus soseiton kanonta. Aqui nós temos a palavra o Senhor salvará kano, o enfermo. A palavra é o exausto do grego, aquele que está doente. E é interessante, né? A oração, euretes pisteus, a oração da fé. Tem que ser feita uma oração com fé. E ali nós temos ainda a oração da fé, não, é o 14, ainda diz ungindo com óleo. Ungindo com óleo. Eleifantes auton elaio. Elaio é óleo de oliva. Então, não é o óleo em si, mas é a fé depositada na oração em nome de Jesus que opera a cura. Então você pode, antes de buscar recurso na medicina, Deus que te livre de ficar enfermo, eu não desejo isso para ninguém, mas se porventura um dia desses você ficar enfermo e estiver se dirigindo para uma consulta ou até para um hospital, lembre de pedir oração para o seu pastor, para o seu obreiro, seja evangelista, seja presbítero, porque a oração ela levanta o enfermo. A oração tem esse poder e você não pode, fazer pouco caso do poder
curador que há no nome de Jesus. Então não esqueça, pode recorrer à medicina do homem? Claro que pode, mas deve, contudo, buscar a cura que há na pessoa de Jesus. Vamos agora para o tópico 2. Origem e consequências das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais. Conforme relatado em Gênesis 3, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Queridos, nem toda doença, é preciso aqui deixar bem claro, é Deus tratando com alguém, porque sempre tem aqueles amigos de Jó, né? Jó ficou com aquela doença e os seus amigos acusaram a Jó de pecado, acusaram que eram tratar de Deus com ele, e infelizmente tem pessoas à nossa volta que são juízes, que se assentam no trono do julgamento e querem achar pecado cada vez que você fica doente. Ou seja, nós habitamos um corpo que é vaso de barro, sujeito a todas as doenças e enfermidades. É um corpo frágil que basta uma mudança de clima, um frio e você já fica resfriado. Então, doenças acontecem e elas têm a sua origem na raça humana desde o pecado de Adão e Eva. De lá para cá, a vida humana foi abreviada e nós podemos sim estar sujeitos a enfermidades. E você não é menos espiritual por ter ficado enfermo. Você vai ver na Bíblia que Timóteo tinha doenças ou problemas estomacais. Epafrodito esteve doente quase até próximo da morte, vai dizer o apóstolo Paulo. Paulo mesmo, ele tinha um espinho na carne que muito provavelmente pode ter sido uma oftalmia aguda nos seus olhos. Se percebe por textos que eu não vou aqui entrar agora, que Paulo poderia ter uma dificuldade, pelo menos em um certo tempo da sua vida, de enxergar, de ver com precisão. Você vai ver ainda na Bíblia que Eliseu morreu da doença que tinha, ou seja, tinha uma doença. Então, pessoas espirituais salvas e que servem a Deus também estão sujeitas a enfermidades e é preciso a gente ter maturidade para tratar com esses comentários, às vezes maldosos. Subtópico 2, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano, é o que eu falava antes. A Bíblia revela que Adão viveu 912 anos. Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta, abre aspas. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado.
pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. O fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então, queridos, eu até discordo um pouco aqui do comentarista, com todo respeito. Eu entendo que os 120 anos foi o prazo que Deus deu para Noé para a construção da arca. Porque o próprio contexto, a hermenêutica nos ensina que o contexto ele deve trazer a interpretação para o texto. Você vai ver na sequência que o próprio Jacó, se eu não me engano, viveu 130 e poucos anos. Abraão, que vem depois de Noé, viveu 175, cento e tantos anos. Depois nós temos Moisés com 120. Nós temos outros personagens bíblicos que viveram mais do que 120 anos. Então parece que os 120 ali não é determinando Deus o tempo de vida, até porque outros viveram mais. Mas era um tempo que Deus estabeleceu desde aquela data, no raio de 120 anos, terminaria a data limite para Deus trazer o dilúvio, e foi assim que Deus fez, trazendo-o. Mas o Salmo 90, para mim, aí sim, o tempo de vida de uns é de 70 a 80 anos, uns passam, outros vivem menos, e aí eu poderia gravar um vídeo noutra situação mostrando que os nossos dias estão por Deus determinados. Nós temos o poder de abreviá-los e ser punidos por Deus por algum erro, Deus pode abreviar nossos dias, pode até acrescentar, como fez com Ezequias, mas o fato é de que o tempo de vida do ser humano em relação à época pré-diluviana diminuiu consideravelmente. Subtópico 3, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que pode gerar o suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica. E o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Romanos 8, 23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Muito bem, o que eu falava antes, temos aí no mundo, diversas doenças, é o que mais tem. Diabetes, pressão alta, glicose alta, que mais que eu poderia aqui? Colesterol alto, tantas doenças que poderiam ser evitadas com a boa alimentação, às vezes com o exame médico poderíamos controlar, ou até fazer uso de um medicamento, que a ciência está aí também para ajudar. Então não significa
que você vai ser menos espiritual se você buscar recurso também na medicina. Eu creio que é prudente você fazer, pelo menos uma vez no ano, um exame de sangue bem completo. Para nós homens, um exame sanguíneo que vai revelar ali os índices da próstata e tantos outros, como eu citei, a glicose, o colesterol e tanta coisa que mostra num simples exame de sangue que o teu médico pode fazer uma avaliação. Hoje tem aí nos postos de saúde, pelo SUS, de forma gratuita, é rápido. Então, eu creio que a nossa parte nós devemos fazer. E claro, aquilo que excede o poder, o que excede a capacidade humana, o nosso Deus é o Todo-Poderoso para resolver. O tópico de número 3, Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15 podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto, com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, abre aspas, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Eu já estou procurando aqui Êxodo 15, 26. Esse plano divino, onde que eu estava? Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, abre aspas, teve grande compaixão delas, Mateus 9, 35 e 36. Êxodo 15, 26 está escrito... olha só, Vaiomer in Shamua Tishma lekol Adonai Eloheicha vehayashar be'einaiv ta'ase ve'ha'azantah lemitzotaiv veshamartah kol chukaiv kol Ramahalá. Se ouvir a minha voz, fizer o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvido aos meus mandamentos, nenhuma enfermidade. Ramahalá. Asher sameti vemitzraim lo ashim Eleicha ki ani Adonai rofecha. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, rofecha, ketessara. Aqui é o verbo rafa, do hebraico, que quer dizer curar, ser médico, referindo-se a feridas e aflições. Então, Deus cura e Jesus realizou muitas curas. Deus é nosso médico? É claro que sim. Há poder no nome de Jesus para curar. Subtópico 2, Jesus cura. O Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Subtópico 3. O que podemos fazer para receber a cura divina?
há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Não deixemos de perseverar na fé em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Muito bem, conclusão. Nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e cura divina. Pelo nome de Jesus podemos orar pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele continuou o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé, perseverante, confiando que Ele é o poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Então você que está me ouvindo aí, me vendo do outro lado, não importa a enfermidade, a doença que você tenha, o Senhor Deus é poderoso para curar na pessoa de Jesus. Deposite fé no Senhor Jesus, peça oração ao seu pastor, ao seu obreiro, peça que unge com óleo, venha te ungir com óleo, e a oração da fé tem o poder de curar. Isso não significa que você agora vá deixar de lado também os recursos que a medicina dispõe. Busca recurso? Busque, mas não deixe de pedir a sua oração. Tá bom? Deus abençoe, obrigado por ficar até aqui conosco. Semana que vem, permitindo Deus, vamos gravar lição 7, a promessa de um coração novo. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.